Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Se você trouxe sua Bíblia, abra ela em Mateus 28. Amém? Quantos estão felizes? Não, só alguns estão. Quem está cansado aí? Se você não está cansado, irmão, então dá um glória a Deus melhor. Está fraco ainda? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Mateus capítulo de número 28, verso 1 em diante. E diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. Chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão aqui procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Não, você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus bem alto, irmão. Eu vou repetir. Irmão, me ajuda aí. Participa da... Quantos vieram aqui assistir um culto? Quem veio assistir um culto? Quem veio aqui celebrar um culto? Amém. Você veio celebrar, então você participa. Viu? Quando você achar importante, você dá um glória a Deus. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como tinham dito, venha ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa. Diga aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Amedrontadas, mas cheias de alegria. Diga, cheias de alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus encontrou elas e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vá dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, porque ali o Senhor estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Obrigado, porque Cristo, ele disse: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar o homem, porque nós já estávamos condenados, nós já estávamos mortos em nossos pecados e na circuncisão da nossa carne, mas o Senhor nos vivificou, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, o Senhor riscou o escrito de dívida que era contra nós, que constava em dívidas de ordenanças e mandamentos, aquilo que era contrário, aquilo que nos era prejudicial, o Senhor arrancou do nosso meio, cravou na cruz do Calvário, expôs publicamente a vergonha, a ignomínia, os principados, as potestades, triunfando sobre ele. Obrigado, porque naquela cruz o Senhor nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, perdão de cada um dos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje é 1º de abril e um dia mais do que profético. É ótima a Páscoa ter caído no dia 1º de abril. Quando era mais novo a gente brincava. Quando chegava nesse dia, você ia lá, contava uma história, inventava uma história. As pessoas acreditavam e depois você falava: 1º de abril. 1º de abril é o dia da... Não, mentira, é o dia da ressurreição. 1º de abril, o dia da mentira, não, o dia da ressurreição. Pastor, isso é profético por quê? Porque encaixou 2 datas. Uma que para alguns é dia da mentira,
Mas para nós que cremos, é dia de ressurreição, amém ou não? E eu falo que é profético por quê? Porque quando Jesus ressuscita, vai estar na continuação do texto que nós lemos, no versículo 11 em diante, a Bíblia vai dizer que um anjo do céu desce, o anjo do Senhor desce, move a pedra do sepulcro, se assenta sobre a pedra, sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas que vigiavam o sepulcro, porque o sepulcro, os fariseus pediu para que o sepulcro fosse vigiado, porque eles tinham medo de que o corpo fosse roubado, e eles dissessem que Jesus ressuscitou, porque essa era uma promessa, essa era a promessa. Eles falaram, se Jesus já fez esse alvoroço todo, imagina se por acaso dizem que ele ressuscitou, então vai ser pior ainda. Então mandaram que guardas vigiassem, colocaram uma grande pedra, foi selado com uma insígnia romana, para que não quebrassem o selo. Mas um anjo desce, o Senhor quebra o selo do sepulcro, move a pedra, Jesus ressuscita, e a Bíblia vai dizer que os homens que vigiavam o sepulcro, quando vem aquele anjo, eles ficam atônitos, caem por terra como mortos. E depois eles vão até os líderes religiosos, os fariseus, e vão dizer, olha, um anjo desceu do céu, moveu a pedra, Jesus ressuscitou. E diante disso, os fariseus, os líderes religiosos, tiveram uma grande oportunidade de dar testemunho que Jesus era o Messias. Mas para que não ficasse comprovado que eles erraram, para que eles não dessem um atestado de erro, dizendo, eu errei, nós erramos, nós matamos o Filho de Deus, para que não desse esse testemunho, eles vão fazer algo. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão chamar esses vigias, os homens que vigiavam o sepulcro, e vão falar para eles, olha, nós vamos te dar uma grande quantidade de dinheiro, nós vamos pagar para você, e não tenha medo de Herodes. Nós vamos segurar, já viu aquele ditado, nós vamos segurar o pepino? Diga, eu vou segurar o pepino. Porque esses homens aqui, eles poderiam morrer. Eles poderiam ser mortos, porque eles falharam, permitindo com que o corpo fosse levado. Então eles vão lá em Herodes e vão dizer, olha, vão apaziguar a situação. Mas aqui eles vão investir uma grande quantidade em dinheiro, para que uma mentira pudesse vir, para que uma mentira fosse colocada como verdade, e para que uma verdade se tornasse uma mentira. E eles vão dizer, então vai se espalhar uma história, sabe qual é a história? Enquanto os discípulos estão dizendo, Jesus ressuscitou, os líderes religiosos vão dizer, mentira, ele não ressuscitou, homens foram lá e roubaram seu corpo. Eles agora vão investir uma grande quantidade em dinheiro, para que uma mentira possa ocupar o lugar da verdade. E existe hoje ainda, muitos judeus não creram na ressurreição de Jesus, por causa dessa mentira, que foi patrocinada pelos líderes religiosos da época. Para quem não crê, hoje é um dia de mentira. Não acredito nesse tal de Cristo. Não acredito que esse homem morreu e ressuscitou. Não acredito. Para quem não crê, é um dia de mentira. Mas para quem crê, hoje é um dia de grande verdade. Ele ressuscitou, está vivo, intercede por mim junto ao Pai, intercede por mim à destra do Pai. Está vivo e em breve voltará para me buscar, para que eu esteja com Ele aonde Ele estiver. Aleluia. Diga, hoje não é o dia da mentira. Diga, hoje é dia da ressurreição. Aleluia. E veja como que homens investiram tudo o que tinha, fizeram um esforço para que uma verdade fosse pregada. Ei, que esforço você está fazendo para que a verdade do reino seja propagada? Pergunte para a pessoa do teu lado, pergunte qual é o esforço que você está fazendo. Ei, entenda algo, isso que os fariseus fizeram, eles tentaram abalar
tentaram tocar, Satanás tentou tocar na espinha dorsal do cristianismo. Sabe qual é a espinha dorsal do cristianismo? A espinha dorsal é: ele ressuscitou. A doutrina principal, a espinha dorsal do cristianismo é: ele ressuscitou. A ressurreição é o ponto principal do cristianismo. Paulo, certa vez, ele disse: se não crermos que Cristo ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Se eu não creio que Cristo ressuscitou dos mortos, vã é a nossa esperança. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, estaria tudo perdido. No máximo, se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, tudo estaria perdido. No máximo, Jesus seria, quem sabe, um homem para se admirar. Quem sabe um profeta, como Elias, como Eliseu, ou como João Batista. Quem sabe? Talvez até menor, porque diz que ia ressuscitar e não ressuscitou. Ou quem sabe chegaria alguns teólogos e diriam: não, mas ele está falando, é como Marta disse, eu creio na ressurreição dos últimos dias. A diferença entre o cristianismo e as outras religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Ei, você pode visitar o túmulo de Maomé, de Confúcio, de Buda, de Allan Kardec, e se você visitar o túmulo desses homens, os seus restos mortais vão estar lá. Mas se você visitar o túmulo de Jesus, ele vai estar vazio. Ei, o que diferencia o cristianismo das outras religiões é que os seus fundadores, as pessoas que lançaram os seus fundamentos, estão dentro do túmulo. O túmulo de Jesus está vazio. Se você for um dia em Israel, você pode passar por lá. A única coisa que você vai ver é uma gruta vazia. Por quê? Porque ele ressuscitou. Aleluia. Você pode aplaudir por isso. O túmulo de Jesus está vazio, ele venceu, está vivo. A Bíblia diz que ele está vivo pelos séculos dos séculos. É isso que faz, isso é o que nos dá esperança. E a Bíblia diz que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, no batismo, nas águas, nós estamos ressuscitando. É como se morrêssemos e ressuscitássemos para viver algo extraordinário. Ei, existem coisas extraordinárias na ressurreição. Quantos querem viver coisas extraordinárias? Ei, eu quero falar hoje de algumas coisas extraordinárias para você. Na morte de Cristo, aconteceu algo. Nossos pecados foram perdoados. Jesus na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os, não lhes impute pecado. Na cruz nós recebemos perdão. Paulo, ele vai dizer isso. Longe de mim está, lá em Gálatas, ele vai dizer: longe de mim está gloriar-me em qualquer outra coisa a não ser na cruz de Cristo, pelo qual eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 14. Na morte nós fomos perdoados, mas na ressurreição nós recebemos coisas extraordinárias. Ei, irmão, você recebe muito mais na ressurreição do que na morte. Quantos querem saber o que você recebe na ressurreição? Quantos querem saber? Domingo que vem eu prego. Você está muito desanimado hoje. Eu acho que você comeu muito ovo de Páscoa. Você deve estar empapuçado. Você deve estar com espinha de peixe presa na garganta. Quem não está com espinha de peixe presa na garganta, dá um glória a Deus aí, deixa eu ver. Amém. Se tiver, irmão, vai ali e toma um pouco de água. Na ressurreição recebemos autoridade, poder, restituição. Ei, na ressurreição nós recebemos infinitamente mais. Quantos gostam de infinitamente mais? Quando Jesus estava na cruz, Jesus ele fez algumas declarações. Jesus, quando ele estava na cruz, ele olha para os homens e fala para Deus: Pai, não lhes impute esse pecado, perdoa os pecados deles, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus vai depois fazer uma oração. Ele vai dizer: Eloí,
Na verdade não é uma oração, um clamor. Elohim, Elohim, Deus meu, Deus meu. Sabá Sectane, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz Jesus foi desamparado, ficou só. Sabe para quê? Para que você tivesse sempre acompanhado pela presença do Espírito Santo. Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E depois ele vai dizer, tetelestai, que significa está consumado. Sabe o que significa isso? É irrevogável. O teu perdão é irrevogável. O que Deus fez em teu favor é irrevogável. Não tem como tirar. É por isso que a Bíblia fala que os dons e vocações são irrevogáveis. Foi feito na cruz. É irrevogável. E depois Jesus vai fazer uma oração. Vai virar para Deus e vai falar assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre. Jesus entrega o espírito para Deus. Na cruz do Calvário, Jesus perdoa os nossos pecados, vive solidão para que não estivéssemos só jamais, e entrega o espírito para Deus. Diga, entrega o espírito para Deus. Diga, entrega o espírito para Deus. Na cruz, Jesus entrega o seu espírito para o Pai. Na ressurreição, o Pai pega o espírito dele e entrega para Jesus. Ah, você não entendeu não. Eu vou parar de pregar, irmão. Depois dessa aqui, você não entendeu. Eu vou repetir. Na cruz, na morte, Jesus pega o seu espírito e entrega para o Pai. Ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas na ressurreição, é o Pai que pega o espírito dele e entrega para Jesus. E Jesus é levantado dentre os mortos. A Bíblia fala que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Sabe o que significa isso? Ei, na ressurreição você vai receber infinitamente mais. Sabe o que significa isso? Ei, pode confiar em Deus, pode entregar teu espírito para Ele, entrega a tua alma para Ele, porque Ele tem algo muito mais poderoso para derramar sobre a tua vida. Jesus entregou teu espírito para o Pai entregou algo muito maior para Ele. Ei, Deus tem algo muito maior para entregar para você. Na ressurreição de Cristo, nós recebemos coisas infinitamente maiores. Na sua morte, nós fomos perdoados. Mas na sua ressurreição, recebemos autoridade, recebemos poder. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: na ressurreição, há poder de Deus para a sua vida. Por causa da ressurreição de Cristo, eu posso me entregar para Deus, crendo que algo maior me está reservado. Quantos creem que algo maior aí está reservado? Tem algo muito maior reservado para você? Olha só esse texto, Hebreus capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz: Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha, assentou-se à direita no trono de Deus. Após a ressurreição, ele teve algo muito maior. Ei, irmão, existe algo muito maior reservado para você. Você não faz nem ideia do que está reservado para você. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, mas após a dificuldade tem algo muito maior reservado para você. O que você está dando, o que você entregar para Deus, Deus vai entregar de uma forma muito maior para você. E entenda, naquele momento, quando Jesus entrega o espírito dele, era espírito de homem, ele era homem, ele veio como homem, mas ele recebeu o Espírito de Deus. Ei, sabe o que Jesus entregou para você? O Espírito Santo. O Espírito Santo está liberado sobre a tua vida. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Ei, você parou para pensar isso? Pela ressurreição, Jesus recebeu o Espírito de Deus, e esse mesmo Espírito está liberado para mim e para você. E detalhe, você não precisa mais morrer na cruz. Alguém já morreu em teu favor. Quando Jesus morre na cruz, algumas coisas foram liberadas para mim e para a sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou de alto a baixo.
Eu acho interessante isso, porque ele poderia ter sido de baixo para cima, mas não, foi de cima para baixo. Sabe por quê de cima para baixo? Porque foi o próprio pai que fez assim, ó. O pai rasgou. Sabe o que aquele véu representava? Indiferença. Somos indiferentes. Que comunhão tenho eu contigo? É inacessível. Mas aí a Bíblia fala em Hebreus que por causa do sangue de Jesus há um novo e vivo caminho. Por meio do sangue podemos adentrar por meio de um novo véu, que é o seu corpo. Por causa do corpo dele, que foi pendurado no madeiro, que morreu e que ressuscitou, e o corpo dele também se chama igreja. Por causa desse corpo, nós podemos ter acesso ao trono. Na ressurreição, irmão, você pode viver coisas ainda maiores. Ei, entenda algo. Muitas vezes nós vemos, reconhecemos a morte de Jesus. Isso é extraordinário, você reconhecer a morte de Jesus. Jesus morreu para que os meus pecados fossem perdoados. Jesus é o cordeiro da expiação. Todo ano o sacerdote tinha que pegar um bode, 2 bodes. Pegavam-se 2 bodes. Era o bode expiatório. Lembra desse nome? Quantos já ouviram esse nome? Bode expiatório. Quem é o bode expiatório? É aquele que levou a culpa do outro, sim ou não? É o laranja. Falar por um português claro. O laranja, né? O mula. O laranja é o bode expiatório. Pegava-se 2 bodes, o sacerdote. Escolhia um. Colocava a mão sobre esse um. E ali simbolicamente transferia o pecado de todo o povo para aquele bode. E aquele bode que recebia a carga, o pecado de todo Israel, esse era morto. E o outro bode, esse era solto, livremente, representando Israel, que agora está livre. Ano que vem a gente faz a mesma coisa. Mas no dia da expiação, tinha lá 2 bodes. Um se chamava Cristo, Jesus. O outro se chamava Barrabás. E, irmão, não fique com raiva de Barrabás não, porque Barrabás é eu, Barrabás é você, nós somos o Barrabás. Se Barrabás tivesse sido morto no lugar de Jesus, não teria perdão para nós. Estaríamos precisando matar um bode todo ano, do mesmo jeito. Aquele Barrabás, aponta, faz cara de mal, de profeta, e fala assim, é você o Barrabás. Fala para ele também que é ele. Nós somos o Barrabás. E gritaram, quer que crucifique quem? Jesus ou Barrabás? Jesus. E Jesus, como bode expiatório, foi morto pelo pecado de todo mundo. E Barrabás, que representa eu e você, fomos soltos. Saiu ileso. Na cruz, na morte de Jesus, nós recebemos perdão. Mas na sua ressurreição, nós recebemos poder. Irmão, entenda algo, se Jesus não ressuscita dos mortos, tudo estaria perdido. Mas quando Ele ressuscita, toda a diferença foi feita. Ele ressuscita. Quando Ele ressuscita, algumas coisas, elas vão mudar. Quando Jesus ressuscita, a ressurreição é algo muito maior, diga algo muito maior. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Muito maior. Vira para a pessoa do outro lado, diga assim, muito maior. A Bíblia diz assim, olha, as aflições do presente século não hão de se comparar com o peso de glória que em nós há de ser manifestado. Existe algo muito maior. Hoje é dia de boas novas, hoje é dia de festa. Fala para a pessoa do teu lado, diga, hoje é dia de festa, irmão. O sepultamento, o velório foi cancelado. Por quê? Porque o defunto ressuscitou. Imagina você está indo para um velório, de repente chega lá o velório, cadê a pessoa que ia ser sepultada? Não, ressuscitou. Quem ia continuar chorando aqui? Se chorar vai ser de alegria. Jesus mudou a história. Agora é hora de alegria. A Bíblia vai dizer que as mulheres elas estavam indo tristes, chorando.
para visitar o sepulcro onde Jesus foi colocado, para terminar o serviço do embalsamento, porque Jesus foi embalsado às pressas. E elas iam indagando, quem vai mover a pedra para nós? Mas quando elas chegaram lá, o Senhor já tinha passado por aquele lugar, um anjo já tinha descido, a pedra já tinha sido removida, Jesus já havia ressuscitado, já havia boas novas esperando ela. Ei, irmão, você está indo para o lugar do sepultamento, da tristeza, do choro, do lamento, mas quando você chega lá tem boas notícias te aguardando. Ei, existe boas notícias te aguardando, existe algo maior reservado para mim e para você. Hoje é dia de boas novas, diga, hoje é dia de boas novas. Quero falar, algumas verdades da ressurreição. Primeira verdade da ressurreição é que algo muito maior vai se manifestar sobre nós. Diga, algo muito maior se manifestou sobre nós. Ei, irmão, a ressurreição ela é muito maior do que a morte. Na ressurreição, Jesus simplesmente venceu a morte, como está escrito em Coríntios. Vencida foste a morte pela vitória. Jesus simplesmente venceu a morte. E a ressurreição ela acontece justamente porque Jesus recebe algo muito maior do que aquilo que Ele deu. Ei, na ressurreição você vai receber algo muito maior do que aquilo que você deu. Você vai receber algo muito maior do que você deu. Ei, aqui na terra você entrega para Deus uma vida temporã. E você recebe com Ele uma vida eterna. Algo muito maior. Muito maior. Outra coisa que acontece quando vem a ressurreição. A Bíblia vai dizer que as mulheres estavam indo para o sepulcro. Sabe como que elas estavam indo? Chorando, triste. Mas quando elas têm menção, elas têm um entendimento que Jesus ressuscitou, elas voltam dali alegres. Elas saem dali, sabe como? Correndo. Sabe o que significa isso? Renovo. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não ficarão fadigados. Ei, a ressurreição ela traz renovo sobre a sua vida. Hoje é dia de renovo sobre a sua vida. Hoje é dia de renovo espiritual. Hoje é dia de renovo sobre a sua alma. Por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. A Bíblia diz que quando Jesus morre, no terceiro dia, no domingo, está indo Maria Madalena e mais outras mulheres. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena, a outra Maria foram ver o sepulcro. E quando chegam ali, o sepulcro está vazio. Em João vai dizer que elas chegam, o sepulcro está vazio. Elas correm, avisam para Pedro e para João. E a Bíblia vai dizer que João corre na frente, chega primeiro, mas para na entrada do sepulcro. Pedro, então, que era mais ousado, entra até o sepulcro e visualiza, vê o lençol no qual Jesus estava enrolado, o lençol que enrolava a sua cabeça, a sua testa, e eles saem dali. Não tiveram ainda uma revelação, viram, mas não tiveram uma revelação. E Madalena fica naquele local, chorando. E então ela vê um homem, e era o próprio Jesus. Mas ela não teve discernimento de que era Jesus. Porque nós não reconhecemos Jesus por uma aparência. Olha lá aquela foto, é Jesus. Não, aquilo é um homem bonito, barbudo, de olho azul, cabelo grande. Aquilo é um modelo. Aquilo não é Jesus. Aquela foto podia ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer um, mas menos Jesus. Porque nós não reconhecemos Jesus por uma aparência. Jesus estava ali. Veio, ela viu, mas não reconheceu, pensou que era um jardineiro. Lá em João vai dizer que ela pensou que era um jardineiro, aí vai virar para o jardineiro. E vai falar, ei, se você sabe onde está o corpo dele, me diga quem levou. Aí Jesus só vai falar uma palavra, Maria. E na hora aquela voz vai entrar pelos seus tímpanos, vai bater na sua alma, no seu coração, e vai haver um estalo, e ela vai dizer em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Ela não reconheceu Jesus por uma imagem, mas ela reconheceu pela sua voz. Ei, irmão, eu não reconheço Jesus por uma imagem, mas eu reconheço pela voz.
Quantos querem conhecer Jesus? Você conhece pela voz, pela palavra. E Maria Madalena vai ser a primeira pessoa que vai ter a revelação. A primeira pessoa a saber que Jesus ressuscitou dos mortos vai ser Maria Madalena. Vai ser uma mulher. E existem alguns teólogos que dizem que Jesus apareceu primeiro para uma mulher, que é para a história ser contada mais rápido. Teve algumas mulheres que não entenderam, as loiras, elas vão entender depois. É por isso que a Bíblia fala assim, que a mulher em casa pergunte para o marido. Em casa você... Entendeu, Michele? Aleluia. Mas eu até que acredito nisso. Eu acredito. Por quê? Porque as mulheres são fofoqueiras? Não, é porque elas são mais ousadas. Ai, mas você perdeu a oportunidade, irmão. Eu acredito nessa versão. Porque as mulheres são fofoqueiras, pastor? Não, porque elas são mais ousadas. Enquanto os discípulos estavam todo mundo trancado com medo, estão elas indo lá de madrugada, levando o bálsamo para embalsamar o corpo de Jesus. E elas não estão preocupadas com soldados, elas só estão preocupadas com uma coisa: quem vai mover a pedra? Só isso. Mas aqui eu vejo uma outra verdade. Sabe qual é a verdade? A verdade é que o pecado, ele entrou por causa da mulher. Mas agora a mensagem da ressurreição também vai entrar por causa dela. Sabe o que é isso? É restauração. Ei, ressurreição é restauração. Ei, quem é mulher aqui? Cadê as mulheres? Quem é mulher aqui? Ei, irmã, ressurreição significa restauração do teu ministério, restauração do teu chamado, restauração da tua posição. É a tua vergonha sendo tirada. Estão indo para Emaús, estão saindo de Jerusalém indo para Emaús, que ficava a cerca de 3 quilômetros andando a pé. E quando eles estão indo, Jesus se põe no meio deles, só que mais uma vez eles não reconheceram que era Jesus. Irmão, porque você não reconhece Jesus por uma imagem. Quantos querem reconhecer Jesus? Jesus está andando com eles e Jesus está ensinando. E eles estão lamentando. E Jesus chega e fala assim: vocês estão lamentando de quê? E eles vão virar para Jesus e de uma certa forma até admirados, vão falar para ele: vem cá, tu és o único aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? E Jesus vira e fala: o que aconteceu? Mas tu não sabe de Jesus que foi morto, crucificado, e hoje é o 3º dia que ele morreu? Nós julgávamos ser ele o Messias, mas ele morreu. Então a Bíblia diz que Jesus foi andando com eles e foi os ensinando nas Escrituras, dizendo que aquelas coisas eram necessárias que acontecessem, que era necessário que Jesus padecesse, que morresse e que ao 3º dia ressuscitasse. E eles foram a caminho, imagina 3 quilômetros andando. Eu imagino que dá uns 40 minutos a pé. E durante 40 minutos Jesus pregando para eles. E eles chegam no local onde eles iam ficar. E Jesus faz de conta que vai um pouco além. E eles então vão insistir com aquele homem. Até então eles não sabiam que era Jesus. Vão insistir com aquele homem: ei, fica aqui conosco. Já está escurecendo. Fica aqui conosco, passa a noite conosco. E Jesus entra na casa. E aí então eles vão fazer uma refeição. Na hora que eles vão fazer uma refeição, Jesus pega o pão, dá graças e parte. Na hora que Jesus parte o pão, eles ficaram de boca aberta. Eles reconheceram, no partir do pão, na comunhão, eles reconheceram quem era Jesus. Ei, irmão, quantos querem reconhecer Jesus? Você reconhece Jesus, você encontra Jesus, é no meio da comunhão. E na hora Jesus desapareceu do meio deles, e eles começaram a falar um ao outro. É bem verdade que o nosso coração se ardia enquanto ele pregava. Enquanto ele estava pregando, o coração deles começou a ser incendiado. Eles estavam desanimados, incrédulos. Para eles estava tudo perdido. Mas quando eles começam a ouvir a palavra, aquilo vai dando um... Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. E quando eles descobrem que realmente Jesus ressuscitou, a história muda. Sabe o que eles fizeram? Eles foram 3 quilômetros andando. Agora eles voltaram 3 quilômetros correndo. Foram assim, ó, andando. Já viu aquele...
Não, irmão, tem uns crentes que eu acho que não acreditam em ressurreição, só pode. Porque já viu, tem uns crentes que andam assim, ó. Mundo jaz no maligno, né? Irmão, na vida tereis aflição. Não, irmão, você não acredita que Jesus ressuscitou. Uma pessoa que só anda reclamando, murmurando da vida, infelizmente a ressurreição não te alcançou ainda. Você precisa viver ressurreição. Você precisa da verdade da ressurreição. Você precisa do poder da ressurreição na sua vida. Eles estavam assim, caminhando assim, mas quando eles tiveram discernimento, a revelação que Jesus ressuscitou, eles voltaram correndo. Voltou correndo, chegou onde estavam os discípulos reunidos e disseram: ei, ele ressuscitou, nós o vimos. Ei, quando a verdade da ressurreição, ela vai trazer renovo sobre a minha vida, ela vai trazer fé, ela vai trazer restauração. Quantos precisam aqui de viver a verdade da ressurreição aqui? Ministra aí sobre a pessoa do teu lado, irmão. Seja profeta, levanta a mão para ela. Fala aí para ela, fala assim: olha, eu ministro a verdade da ressurreição sobre a sua vida. Eu declaro ressurreição sobre a sua vida. Eu declaro restituição de alegria sobre a sua vida. Ei, quando eu creio na verdade da ressurreição, isso me dá ânimo. Sabe qual é a boa nova? A boa nova é ele ressuscitou, irmão. Ele está vivo. Está vivo. A Bíblia vai dizer que os discípulos estão reunidos, com medo. Jesus se põe no meio deles e vai dizer: paz seja convosco. Eles estão tudo com medo, mas Jesus diz: a paz seja convosco. Sabe qual é a verdade da ressurreição traz sobre a minha vida? Me traz paz. Um crente que vive agitado, um crente que vive com medo disso, medo daquilo, você não acredita na ressurreição. Tem crente, irmão, eu não entendo como é que tem uns crentes que eles ficam mais vidrados com a vinda de um suposto falso profeta, do anticristo, do que a vinda do próprio Cristo. Ei, irmão, Apocalipse não é revelação do anticristo, não. Apocalipse não é revelação da besta, não. Besta é quem fica esperando isso. Quem não é besta aqui? Quem não é besta aqui, levanta a mão. Apocalipse é revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita, lá no Apocalipse vai vir ele e vai subir eu. É isso, irmão. Tem gente que está precisando da verdade da ressurreição. Vai se levantar um governo mundial e vai vir isso e bomba. Irmão, ele ressuscitou. E ele está indo adiante de vocês. Existe um lugar reservado junto ao Pai. Existe uma morada celestial preparada. Ele vai vir para me buscar, para que eu esteja com ele onde ele estiver. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ei, irmão, você serve um Deus que está vivo. Melhora a aparência. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Quando não há revelação de ressurreição sobre a sua vida, sabe que há incredulidade. Ei, quando eu tenho a revelação da ressurreição, que Cristo ressuscitou, eu tenho um entendimento de algo, que morte e inferno já não tem mais autoridade. Ei, não preciso ter medo de morte e nem medo do inferno. Não tenha medo da morte e nem tenha medo do inferno. Está tudo na mão de Jesus. A ressurreição me dá autoridade. Jesus, quando ele foi tentado pelo inimigo, Jesus é batizado, é levado pelo Espírito a um deserto para ser tentado pelo inimigo. E o inimigo vai tentá-lo. E na terceira tentação, ele vai mostrar todos os reinos da terra. E vai dizer: tudo me foi dado, tudo é meu. Tudo me foi dado. E eu dou a quem eu quiser. Agora, rapidamente, quem foi que deu as riquezas da terra para o diabo? Foi Deus? Eu não vejo Deus dando nada para o diabo. A única coisa que Deus deu para o diabo foi a indicação da porta de saída. Sai daqui. Deus não deu nada para o diabo. O diabo simplesmente ele tomou, se apropriou, se apossou. Se apossou, sabe como? Deus cria o homem. Lá no Éden, em Gênesis, Deus cria o homem. Coloca ele no Éden.
e dá ao homem autoridade, dá ao homem domínio. Autoridade e domínio estava sobre o homem. Deus fala para o homem: dominai, subjugai todas as coisas. Era para o homem subjugar a terra, era para o homem dominar sobre os animais da terra. Deu ao homem domínio, mas quando o homem peca, o homem passa a ser dominado pelo pecado, e ele perde a sua autoridade. Agora a autoridade, as riquezas da terra estão na mão do diabo. Mas quando Jesus morre, a Bíblia diz que ele desce nas regiões inferiores, toma a chave da morte e do inferno. Nem a chave de casa o capeta tem mais. E ele chama os discípulos. Antes de ser assunto aos céus, ele vai dizer: eis que me foi dada a autoridade. Não, na verdade não foi assim. Jesus chama os discípulos e diz: eis que me foi dado toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora toda a autoridade está na mão dele. E ele vira para os discípulos e fala: em meu nome, ide. Pregai o evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar aquilo que eu vos tenho ordenado. E estes sinais seguirão os que creem. Quantos creem na ressurreição? Não, você não está crendo não, irmão. Eu acho que você crê que Jesus morreu e está morto. Vou parar por aqui. Quem crê aí? Quem crê? Você crê em quê, irmão? O que você está crendo? Você crê em quê? Não, está fraco. Eu vou perguntar, você responde bem forte. Ele ressuscitou. Você crê em quê? Não, irmão, está muito fraco. Só as mulheres, só as mulheres. Você crê em quê, irmã? Irmão, vamos vigiar, irmão. Vamos lá, os irmãos, os cabeça. Você crê em quê, irmão? Tem alguma coluna do meio aí? Então vamos lá, homens. Cadê os homens? Ele? Irmão, fica de olho aí, se teve alguém que não falou nem no A nem no B, no final eu vou orar por você. Jesus vira e fala: portanto, os sinais seguirão aos que creem. Aos que creem que eu morri, mas que eu ressuscitei, esses sinais os seguirão. Em meu nome, primeira coisa, em meu nome expulsarão demônios. Ei, quando eu creio na ressurreição de Cristo, isso me dá poder, me dá autoridade. Ei, a ressurreição de Cristo te dá poder, te dá autoridade. Quem crê na ressurreição de Cristo não está dando nada para o diabo não, está tomando aquilo que estava com ele. Eu não entendo isso, irmão. Como é que tem crente que tudo é do diabo? Isso é do diabo, aquilo é do diabo, aquilo outro é do diabo, aquilo é de Satanás. Se o cara começa a enriquecer, é do diabo. Tudo é do diabo. E para Deus ficou o quê? Só a miséria? Não, irmão, é o contrário. A miséria é do diabo, o resto é de Deus. Para de dar as coisas para o diabo, começa a tomar. Satanás, me dá isso aqui, eu quero. Me dá isso aqui também. Me dá, vem cá. Toma. Expulsa ele. Quem tem que sair é o diabo, não você. Aonde você chegar, é o demônio que tem que bater retirada. Ih, fulano chegou, deixa eu sair daqui. É ele que vai sair, não você. Eu não fico... Irmão, ressurreição te dá autoridade. Ressurreição te deu poder. A Bíblia fala que nenhuma obra, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ei, a ressurreição te blindou, você está blindado. Diga, eu estou blindado, eu estou blindado, eu estou blindado. Quando o inimigo vir e falar assim: ei, eu estou blindado, ele ressuscitou, eu estou blindado. Toda autoridade me foi dada, no céu, na terra, debaixo da terra. E ele nos deu autoridade, e ele diz: em meu nome ide. Expulsarão demônios, pegarão serpentes, falarão noutras línguas, se beber algo mortífero, dano nenhum lhe acontecerá. Eu estou debaixo de uma nova verdade. Você não está debaixo da verdade da morte, você está debaixo da verdade da ressurreição. Ei, a verdade que está sobre nós é a verdade da ressurreição. Levante suas mãos, diga: a verdade que está sobre a minha vida
mais forte, diga: a verdade que está sobre a minha vida é a verdade da ressurreição. Se coloque de pé para nós orarmos em nome de Jesus.